Bom, retomando então o nosso estudo diante da Idade Média, vamos então para a primeira parte da Baixa Idade Média, século XI, século XV. Gente, vale ressaltar a vocês, meus queridos alunos, que essa fase considerada Baixa Idade Média, ela marca o início dos 500 últimos anos do período medieval. Nós já falamos dos 500 primeiros anos, agora nós vamos falar então dos 500 últimos anos. Esses 500 últimos anos nós temos ali uma formação, vamos dizer, né, de uma estruturação de uma nova classe social, que é a burguesia, e claro, também nós vamos ter algumas considerações que vão ser levadas nesse momento ao seu ponto máximo, principalmente algo direcionado então, né, ao ponto decisivo da formação então dos burgos, formação então também das cruzadas, né? Uma das formações aí, digamos, né, que a história sempre deixou à tona, sempre, né, veio nos debates, né, digamos aí, da história da Idade Média, porque essa fase, né, digamos, essa construção, vamos dizer assim, né, desse novo momento marca uma nova reabertura de uma nova estrutura política, né, onde é idealizada ali, né, por algumas batalhas que vão ser importantes, né, para, né, digamos assim, né, a reconquista tanto do território também europeu quanto também a conquista do território do Oriente. Tá? Então vamos entender melhor todo esse processo, entender toda melhor essa compreensão que nós fazemos dessa história nessa primeira parte, né, vamos dizer, da Baixa Idade Média, mas a segunda parte dos 500 últimos anos aí, então, do que foi, do que representou então a Idade Média. Bom, o que é a Baixa Idade Média? Gente, nós temos que entender que a Baixa Idade Média é um período muito específico da Idade Média. Ele vai do século XI ao século XV, e claro, nele a Europa Ocidental então presenciou o auge do feudalismo. Então, por que nós falamos Baixa Idade Média? Porque é aquela ideia, sempre quando tem alguma coisa que vai subindo vai, na sua construção, vai haver um momento que ela vai haver o seu declínio. Então, haverá uma curva, né, que irá fazer então nesse momento. Mas onde está o feudalismo nesse momento? O feudalismo está aqui, nessa curva aqui. Por quê? É o momento, né, digamos, onde ele sente que ele se tornou um sistema político econômico de respeito, como também ele vai se sentir num período de intensa decadência. E aí, claro, haverá o surgimento, como eu disse no início, né, para vocês, haverá o surgimento de uma nova ordem econômica chamada de mercantilismo, idealizada por essa nova classe social, que é a burguesia. Então, a Baixa Idade Média é conhecida como sendo o século então que traz então esse fator, digamos, de crise que irá delimitar então a transição para uma nova fase histórica. Então, a Baixa Idade Média, ela vai representar o quê? A decadência de um sistema político, econômico, social autossuficiente para a implementação de um novo sistema econômico chamado de mercantilismo, onde esse mercantilismo trará, então, uma nova, digamos, perspicácia, vamos dizer, uma nova perspectiva, né? Não é perspicácia, né? Olha, gravei aqui, travei. Não, mas a ideia é trazer então uma perspectiva, né, digamos assim, dentro da construção da sociedade nesse momento. Então, a Baixa Idade Média ela vai representar tudo isso e mais um pouquinho. Por que essa Baixa Idade Média vai representar tudo isso e mais um pouquinho? Porque a formação e a construção, digamos, da sociedade nesse momento ela dependerá das ações que a nova classe social irá fazer e a nova estrutura da sociedade então também irá, né, trazer para a modernidade. Então por isso que nós falamos que esses 500 últimos anos, digamos, da história, né, da Idade Média aí, ou da história medieval, ela traz consigo todo esse arcabouço para essas medidas de mudança, né, de uma nova estruturação. Bom, como eu disse para vocês, a Baixa Idade Média traz consigo suas transformações, então ela traz também o quê? O ideário do crescimento populacional. Algo nunca visto na Europa, tá?
Professor, mas como nós vamos ter a decadência desse sistema populacional? Quando que esse crescimento não será mais crescimento, será um problema? Quando surgir, então, a peste, a fome e a guerra. Então, nós vamos ter a peste bubônica, né? Que vai estar caminhando ali mais ou menos por volta do ano de 1300, então, ou seja, por volta do finalzinho do século XIII, início do século XIV, né? E nós vamos ter a fome e nós vamos ter também as jaqueiras, vamos ter as guerras e tudo mais que vão acontecer. Mas até lá, vamos entender então melhor como se dá essa primeira parte, essa primeira fase, digamos, das 4 que eu dividi, né, a Idade Média, para facilitar o nosso estudo, de tudo isso que vai acontecendo então ao longo da Idade Média. É muito importante que vocês analisem a tabela ao lado aqui para vocês perceberem então como se dá essa ideia do crescimento populacional. Por quê? Essa tabela refere-se ao crescimento demográfico do ano 1000, que é no século X, até o ano de 1300, que é o século XIII. Então, se você analisar bem o ano 1000, 1100, 1200 e 1300, se você analisar bem aqui nesse quadro, você vai conseguir então perceber o panorama do crescimento então dos habitantes então da Europa. Então, houve um crescimento populacional? Houve um crescimento populacional. Se você analisar do ano 1000 até o ano 1300, quase que há um dobro do crescimento populacional. Mas isso foi beneficiado devido ao quê? Às novas técnicas de agricultura, às não guerras existentes nesse período, porque não havia um conflito, digamos, né, que pudesse então trazer ali o fim, digamos, né, da população. Não houvesse, então, quando não há guerra, então não há a destruição então, dos campos de plantio. Né? Eu vou aprimorar agora, nesse momento, então, o sistema de plantação, porque eu vou fazer agora a rotação de cultura, que é uma nova técnica que passa a ser utilizada. Então, eu vou produzir mais e eu vou ter mais alimentos. Então, isso beneficiou todo esse processo. Então, o crescimento populacional ele não vem simplesmente como sendo uma ideia, digamos, de retomada do crescimento, porque as famílias começaram a fazer mais filhos. Não. Esse crescimento populacional ele é gradual, então ele vai acontecendo aos poucos. Século após séculos, vai havendo então esse crescimento, porque há uma nova qualidade, há uma nova perspectiva de vida, há uma nova, digamos, né, organização estrutural que beneficia esse crescimento populacional. E tudo isso, né, dentro da Baixa Idade Média. Então, tudo que foi projetado e planejado lá no início com o feudalismo, ele passa então a colher os frutos a partir de agora. Então, ele começa a estruturar, ele começa a organizar, ele começa a trazer então, né, um incentivo à produção e, ao mesmo tempo, também um incentivo ao crescimento populacional, que é uma das características marcantes dessa fase. Agora, o historiador, eu gosto muito de pegar as referências dele, o Hilário Franco Júnior, ele considera 4 fatores que foram importantes nesse momento. Primeiro fator, a pouca atuação de epidemias de doença. Então, praticamente era o quê? Erradicadas algumas doenças dentro da Europa. Havia doenças? Havia, mas elas poderiam ser o quê? Tratadas. Diferentemente do que nós vamos ver no século XIV. Aguardem. Por quê? Pouca atuação de epidemias, porque as doenças que às vezes aconteciam ali, elas eram doenças corriqueiras do dia a dia, não eram aquelas doenças contagiosas e tudo mais, como nós vamos ver mais adiante, não. Então era uma questão erradicada. Então, quer dizer, ninguém mais fica doente. Então as pessoas começam então a ter uma qualidade de vida melhor, porque se alimentam também melhor. Outra questão. Segundo fator, o caráter concentrado das guerras. As guerras agora não vai ser praticamente dentro de toda a Europa, não. Vai ser num ponto específico. Olha, nós vamos travar a batalha em determinado campo, então vamos para lá. E essas batalhas eram travadas ali. Então, muitas das vezes, longe dos campos de produção agrícola. Poderia acontecer que talvez as guerras se estendessem até um determinado campo? Sim, mas aquele campo, muitas das vezes, que for atingido com a guerra, né, ele talvez ali não tivesse tanto prejuízo quanto, por exemplo, se fosse todos os campos da Europa. Terceiro fator, o fato do clima,
durante a Baixa Idade Média, né? Então, o clima, por ele ter sido mais tropical, vamos dizer assim, menos, digamos, tempestuoso e nevoso, né? Porque a Europa, vocês sabem que tem um momento que os campos ficam cobertos de neve, há um momento também que não há possibilidade de plantar absolutamente nada porque o sol é escaldante. Então, durante essa fase do século XI até o século XIII, mais ou menos, do século X até o século XIII, as temperaturas elas foram o quê? Favoráveis à produção agrícola. Chovia quando necessário, fazia calor quando necessário, tinha neve quando necessário, mas o que quer dizer? Não atrapalhava o fator produtivo. Era aquela ideia do clima perfeito para a produção perfeita, né? E o quarto fator são as inovações das técnicas, né, digamos, de produção. A rotação de cultura e a charrua. O que é a charrua? A charrua, né, era o arado, né, que aí revolvia a terra com mais profundidade, então fazia com que essa terra então ela pudesse produzir mais. A rotação de cultura, se aquele campo, por exemplo, esse ano ele produziu trigo, então o ano que vem ele não pode produzir trigo, ele vai ter que produzir um outro tipo de agricultura para não degradar o solo. E é uma técnica que foi desenvolvida ali ao longo, né, do período da Idade Média que nós utilizamos até hoje nos nossos campos de agricultura. E vocês que têm aí, né, avós, parentes, pessoas que trabalham ou que já vieram a trabalhar no campo, vocês percebem, se vocês questionarem eles o que é uma rotação de cultura, ele vai falar justamente isso. Olha, meu filho, meu neto, a questão é a seguinte: rotação de cultura, o que é? Se nesse campo eu plantei, por exemplo, milho, então eu não posso plantar milho de novo, eu tenho que plantar um outro tipo de agricultura que não possa tirar tanto substrato do solo que possa talvez aí prejudicar o desenvolvimento da agricultura. Então eu vou colocar um outro grão, um outro produto para que não possa então ferir o solo. E aí, claro, no outro ano ele vai lá e produz o milho, e um milho de muita qualidade, porque no ano que passou ele não produziu milho, ele produziu um outro tipo de agricultura. Então isso começou então a ser o quê? Observado pelo homem medieval, e eles então começaram a perceber que isso dava garantia de sustentabilidade para eles. Olha só, o homem medieval sendo sustentável, né? Talvez essa seria a ideia, né? Mas que, digamos, de uma certa forma, ele estava ali conciliando, né, todos os fatores, digamos, que estavam voltados para a agricultura, em meio às necessidades que ele tinha naquele momento, que era de produzir e fazer com que aquela produção, então, atingisse não só a ele, mas como a todos. Melhorias, então, agrícolas, como eu disse para vocês, né, o uso, então, do arado, né, e, claro, a rotação de culturas. Esse foi o ponto decisivo. Então, preparava-se o solo com maior qualidade, com maior, digamos, intensidade, né, para garantir o quê? A fertilidade do mesmo. Mas não era só revolver a terra com arado ou fazer a rotação de cultura. Também tinha que ter um sistema de irrigação forte e necessário, que atendesse então às necessidades desses campos. Então começa a ter então canais hidráulicos, né, construídos por esses homens dentro do campo que beneficiava então esse desenvolvimento da agricultura. Então, pensar nessas melhorias poderia então ajudá-los, desculpa, poderia então ajudá-los então a construir, né, um sistema inovador aí, né, que pudesse então garantir uma melhor produtividade e, claro, também uma melhor sobrevivência a todos. Já que todos então acabavam então se beneficiando com isso, tanto o senhor feudal quanto também os servos que trabalhavam nessas terras. Né, o senhor feudal então produzia no teu campo lá os produtos que lhe eram necessários, que claro, né, mediante ali as obrigações servis eram produzidas e colhidas, assim como também o servo também produzia e colhia no seu campo. E é interessante vocês notarem que nesse momento aí, a utilização de novas técnicas agrícolas, né, vão beneficiar não só ao senhor feudal, como também aos servos. Por mais que, por exemplo, a charrua seja ali um arado de metal ferro com tração animal, ele tivesse que pagar para o uso do mesmo, mas ele sabia que ele poderia contar com o uso dessa ferramenta nos campos tanto do senhor feudal quanto também no campo dos servos, que é o manso servil, porque ele sabia que ele teria, então, né, alguma coisa a oferecer para que pudesse, então, haver
essa troca, vamos dizer assim, né, da utilização dessas ferramentas. Então é algo muito notório, muito presente durante essa fase. Outro ponto também importante é a observação em relação às mudanças climáticas. Então eles começam então a criar o quê? Um calendário. Um calendário o quê? Um calendário de produção. Então suponhamos, por exemplo, que aqui seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, para cada mês ele sabia que era fundamental ele observar tanto as mudanças climáticas quanto também, né, as mudanças que estavam referentes então ao calendário. Então é como se fosse um calendário de produção, um calendário agrícola. Para cada mês eu vou fazer uma atividade, eu vou fazer uma plantação. E até hoje isso existe, tá? Até hoje isso existe. Se você for aí andar, né, pelos campos que nós temos aí, né, de agricultura, você vai observar que tem meses que você vê ali, nossa, tá bonita a aveia, né? Ou tá bonito ali o sorgo. Nossa, não, tá bonito o café. Porque cada fase representa então o quê? Uma produção. Então segue-se um calendário. Né? Tinha momentos, por exemplo, que era chuvoso, então ele já sabia, olha, nesse momento chuvoso, não dá para mim poder então produzir. O que, que eu tenho que fazer? Ah, eu vou fazer um outro tipo de trabalho, vou fazer um outro tipo de atividade. Ah, mas nesse tempo chuvoso que acontece ali, por exemplo, eu posso aproveitar para poder então manter a terra o quê? Molhada. Depois eu venho ali, passo o arado, vou transformando e semeio e vou colher depois. Então tudo isso passa a ser o quê? Uma característica observável do homem medieval. Então, essa melhoria e essa observância que o homem fazia em relação ao campo e em relação às atividades que ele tinha no campo, beneficiou então em muito esse crescimento populacional e ao mesmo tempo também a produção agrícola. Então, isso acaba então trazendo então uma inovação tecnológica para a Idade Média. E é engraçado que ela se destaca justamente dentro onde? Dentro da Baixa Idade Média. Porque é onde você tem aquela curva que eu falei para vocês, né? O início da estruturação do sistema feudal e, claro, a partir de agora eu vou ter essa curva, né, que é um declive, porque tudo que sobe, né, um dia ele tende o quê? A descer. Então, nesse processo dele descer, então é onde que ele começa a dar certo. Então, ele vai estendendo essa sua produção por mais, então, aí mais ou menos uns 200 anos, que é o século XIII. Então, a formação começa no século X, a estruturação, o auge século XI, e no século XII e XIII já começa então a haver esse declínio, mas a produção continua, gente. Isso que é muito importante vocês lembrarem. Como o historiador Hilário diz para nós ali, então há uma observação desses 4 fatores que são importantes. Não há guerras, não há epidemias e doenças, né? As pessoas então começam então não só a produzir no campo, porque as melhores condições agora de trabalho são colocadas. As pessoas então agora elas alimentam-se melhor. Então, por exemplo, a produção ela vai se tornando então uma superprodução. Então, existe comida para todo mundo, não existe aquela questão se um come, o outro não come, ou cada um come um pouquinho. Então, não existe. As pessoas não passam fome. As pessoas veem fartura nesse momento. E isso beneficia muito esse crescimento populacional e, ao mesmo tempo, valorizado por essa questão do cultivo. Então, se eu vou produzir bem no campo, então é certeza de que eu vou ter, então, algo a que oferecer, então, não só para, digamos ali, né, o seu feudal, como também para mim. E eu começo, então, também a comercializar parte desse produto, porque eu começo, então, a sentir a necessidade de algumas coisas dentro de casa. Então, eu vou lá no mercado do seu João, por exemplo, vou lá, pego o meu trigo que eu produzi, meu milho que produzi, e vou trocar, por exemplo, no açougue lá por um pedaço de carne. Então, eu começo a comer melhor. As pessoas começam a viver de maneira mais feliz. Apesar de serem servos, camponeses e tudo mais, mas eles vivem bem, eles estão ali usufruindo de tudo aquilo que eles conquistaram ao longo do período da Alta Idade Média.
As pessoas começam a ir com mais frequência às missas, começam a agradecer mais a Deus, porque está ali, né, digamos, de uma certa forma, recebendo as dádivas de Deus nesse momento, né, porque agora tudo agora é fator de agradecer. Lógico, vai ter um momento que eles vão, digamos, de uma certa forma, desconjurar tudo isso, vai haver, né, no próprio período, quando começar as primeiras fases da pandemia ali, da peste bubônica, aquilo que era momento de agradecimento já vira já uma questão de louco, né? Ele já começa então a purgar tudo isso, né? Começa a dizer que Deus afastou deles e tudo mais, porque era uma consequência, era uma série de fatores que estavam interligados ali. Mas nesse momento é aquela ideia, né? Quando você tem um ponto máximo, o auge, né? A ligação máxima nesse momento, você vai ter um momento de declínio. E eles, logicamente, até o século XIII não estavam preparados para isso. Quando chega o século XIV, aí eles vão ter que preparar para isso. Bom, se eu tenho toda essa preparação sendo feita, então eu vou começar então o quê? A buscar uma forma de talvez ali, né, interagir melhor com tudo aquilo que está acontecendo. Então eu vou construir o quê? O renascimento do comércio. E ao mesmo tempo esse renascimento do comércio vai vir acompanhado com o renascimento urbano. Lembra que eu falei para vocês que quando você tem a construção do feudalismo, você tem a ruralização de toda a Europa? Então, nessa fase da Baixa Idade Média, vale lembrar a vocês que por mais que houvesse ali uma ligação com o sistema feudal, eu também vou ter o quê? A construção da parte urbana. E ali começa então a surgir quem? Os mercadores. E a prática feita por eles é chamada de mercantilismo. E essa classe que começa então, né, a ser formada por mercadores, que utiliza-se do mercantilismo, é que vai dar origem então à nova estruturação da sociedade medieval. Os chamados então burgueses. Por que disso? Porque com o aumento da produtividade que eu tinha lá no campo, suponhamos que eu era um grande produtor de trigo naquele momento. Então, todo o trigo que eu produzia naquele momento ali, ele ajudava tanto no sustento da minha família, quanto na quitação das minhas dívidas, e eu ainda poderia utilizar parte daquela produção para movimentar o comércio. Então, esse aumento da produtividade vai fazer com que haja, então, o quê? A existência do comércio do excedente. O que é o excedente? Excedente é tudo aquilo que eu produzo, que eu já tirei, né, digamos, dali, eu sei que aquilo que está sobrando, que é fartura, essa questão, né, de pensar o excedente é pensar na fartura. Então, é aquela fartura que está ali e que eu posso utilizar, então, para o que? Haja o comércio. Então, começa a surgir, então, o quê? As feiras. Vamos para a feirinha. Por que até hoje nós utilizamos a expressão, né? Vamos para a feirinha, porque é na feira que eu, então, comercializo de tudo. Roupa, sapato, alimento principalmente. E na Idade Média não foi diferente, porque estas feiras vão movimentar um comércio gigantesco dentro da Europa. E há, claro, uma região que vai ganhar destaque e notoriedade nesse momento, que é a chamada região dos Flandres. Principalmente nessa região dos Flandres é onde estará a concentração das maiores feiras comerciais da Idade Média. Então, nesse momento, quando você tem a formação das feiras, vale ressaltar a vocês que essas feiras elas formam ao entorno do quê? Dos castelos. E, claro, essas feiras, por elas estarem ligadas diretamente, por elas estarem ligadas aos castelos, elas começam então a ganhar o nome de burgos. Então, burgos eram justamente o quê? Essas feiras. Os burgos eram justamente o quê? Esse renascimento comercial. Burgos era o quê? Onde havia a concentração das primeiras cidades da Europa. Logicamente, vale lembrar que aquelas cidades que foram desocupadas após as invasões bárbaras, elas passam novamente a ser ocupadas por comerciantes. Então, a Europa ela não é toda agora rural. Ela passa, então, a ter, né, uma cidade, passa a ter, então, um comércio, passa a ter, então, algo a que se acreditar. E passa, então, a surgir uma nova classe social. Então, os burgos passaram então a ser as pequenas cidades que eram construídas em torno dos castelos
e era onde também habitavam e moravam os comerciantes. Por isso que a derivação de burgos vem então os burgueses. Burgueses é a burguesia. E é justamente essa classe que começa a ficar cada vez mais rica. Por que ela começa a ficar cada vez mais rica? Porque ela começa então a entender que há uma necessidade de estabelecer as chamadas rotas comerciais. Então as feiras não ficam apenas nessa cidade. As feiras então elas também começam então o quê? A alcançar outros pontos. Né? Então essas feirinhas, muitas das vezes, se elas eram realizadas, suponhamos, né, num determinado ponto da cidade, durante a semana, por exemplo, se isso era no sábado e no domingo, na segunda era o período que eles utilizavam para se deslocar. Na terça-feira eles já abriam essa feira em outro lugar. Quarta-feira deslocava, na quinta-feira abria a feira em outro lugar. E assim por diante. Porque eles entendiam que havia essa necessidade, digamos, de estabelecer então algo que pudesse dar sentido a esse comércio. Então essas feiras tinham esses, digamos, né, essas obrigações e tinham esses fatores que marcavam, né? Então todo mundo já sabia, olha, domingo, sábado e domingo vai ter a feirinha. Então todo mundo já se aprontava, ia para a missa, depois da missa ia para onde? Para as feiras. E das feiras para casa. E aí iniciava toda a semana. Então, nesse processo dessa construção, há uma necessidade também de se estabelecer o quê? Uma relação entre o Ocidente e o Oriente. Porque muitos dos produtos que eram comercializados no Ocidente também passaram a ser comercializados onde? No Oriente. E muitos dos produtos que eram comercializados no Oriente passam a ser comercializados onde? No Ocidente. Então a ligação entre o Ocidente e o Oriente era feita tanto por terra quanto por mar. Por isso que as regiões mediterrâneas, né, aquelas que estavam próximas ao mar Mediterrâneo, começam a ganhar destaque. Porque era o mar Mediterrâneo que ligava o Ocidente ao Oriente. Então, pimentas e outras especiarias que vinham do Oriente eram comercializadas no Ocidente. E alguns produtos que eram produzidos e comercializados no Ocidente passaram então a ser comercializados também no Oriente. Então havia um sistema de troca, um sistema comercial. E quem acabava se beneficiando com todo esse processo era justamente quem? Os burgueses. Por isso que é muito importante vocês lembrarem, né, que essas feiras e essas rotas comerciais elas só ganham notoriedade na Baixa Idade Média. Né? Porque antigamente, quando nós falávamos, né, todas as estradas levam a Roma, porque era Roma um império naquele momento. Agora você não está falando mais de um império. Você está falando agora de reinos que começam, então, a se construir. Porque é justamente desse crescimento que nós vamos ter populacional, é desse renascimento comercial, desse renascimento urbano. Depois, claro, o momento de crise que a Europa vai passar é que nós vamos ter a solidificação e a construção dos estados nacionais. Tá vendo? Que algumas coisas que são ligadas dentro da Idade Média é que vão ter fatores preponderantes e importantes tanto para a política, para a questão social, para a questão econômica da Idade Moderna. Esses fatores eles são decisivos. Haja visto que, quando nós falamos sobre o renascimento, né, digamos, comercial, nós também estamos falando do renascimento urbano. E os burgos é que tornam esse renascimento urbano mais próximo do que se imagina. Então, os burgos então, passaram então, a ser o quê? Fortificados. Por quê? A nobreza começou a perceber que ela também poderia se beneficiar com esses burgos, com essas pequenas cidades. Então começa também a cobrar o quê? Uma taxa pela segurança. Então, essa taxa de segurança, muitas das vezes, garantia aos burgueses uma certa tranquilidade. E aí eles poderiam se ficar cada vez mais o quê? Livres. Livres, né, digamos, dos trabalhos do campo e passar, então, a ir trabalhar onde? Nas cidades. Então começava a haver
essa necessidade, vamos dizer assim, então, de trocas. Mas os feudos esvaziaram? Não, os feudos não esvaziaram. Porque aquela ideia da relação de sucerania e vassalagem, ela não termina. Porque surgiu uma nova classe social, porque houve ali o renascimento comercial, ou porque houve o renascimento urbano, os servos continuaram sendo servos. Mas a nova classe social é uma outra história, é uma outra vertente, é uma outra construção que nós temos ali dentro da Idade Média. Então, à medida que o comércio ia se desenvolvendo, as instalações ao redor dessas cidades, né, foram sendo cada vez mais então fortificadas. E o relacionamento então do homem do campo com o homem da cidade vai se tornando mais próspero. Porque eles sabiam que, por exemplo, tudo aquilo que era considerado excedente de produção, considerado fartura para o homem do campo, era considerada a sobrevivência dele dentro do, digamos, do feudo. Porque ali ele poderia, então, digamos, né, garantir a sobrevivência de sua família, porque ele garantiria uma peça de roupa, garantiria um calçado, garantiria, então, uma carne para ele poder comer, apesar de que ele tinha carne ali, mas sempre tem aquelas questões das novidades que as feiras iam trazendo, especiarias, por exemplo, pimenta, canela, né, dentre outros. Então, tudo isso acabou influenciando diretamente, né, nesse comércio. E é claro, né, vale ressaltar a vocês, nós estamos falando de século XI. E nós temos que lembrar que os turcos, né, e claro, não só os turcos, mas também outros povos, né, acabaram então conquistando também o quê? O Ocidente. É o caso dos árabes, por exemplo. Então essa relação também com o comércio árabe também tornou-se muito frequente. Essas trocas comerciais elas vão se tornar muito frequentes. Por quê? Porque os árabes também começaram a chegar então ao território europeu. E os árabes tinham um diferencial, eles eram bons mercadores, eles eram bons negociadores. Somado então aos cristãos ocidentais, mais ainda aos judeus que ali também abrigavam, né, estavam presentes nesse território também, é fácil de vocês perceberem que havia então uma intensa relação comercial de várias línguas. Aí há uma necessidade então de que unificar a moeda. Então eu não vou fazer apenas o sistema de troca, eu vou ter que também ter uma moeda. Ah, eu não vou usar então o latim como sendo a língua que vai me garantir então o comércio. Não, eu vou ter que também falar outras línguas. Então houve então essa troca de experiência cultural. Então, se eu não sabia falar francês, eu aprendi a falar francês porque eu tenho que comercializar com francês. Se eu não sabia falar alemão, eu aprendi a falar alemão porque eu preciso, então, estabelecer essa relação comercial. E assim por diante. Se eu não sabia falar árabe, aprendi a falar árabe. Então, eu tinha que unificar o meu comércio para melhor, então, garantir, né, essa troca, digamos, né, não só de mercadorias, como também de experiência cultural, como também, né, edificando cada vez mais os laços que poderiam vir então a se configurar. Agora, vale ressaltar a vocês que é dessas pequenas feiras e é dessas pequenas, vamos dizer, cidades de comerciantes que começam então a se formaram em torno dos castelos da Idade Média, e nessas construções, digamos, dessas cidades, é que começa então a partir as cruzadas. É que se formam as cruzadas. Porque na maioria das vezes, né, quando nós falamos de cruzada, nós temos que lembrar que as cruzadas ela tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Conquistar a Terra Santa. Esse é o primeiro objetivo, em nome de Deus e em nome da igreja. Só que ao passar do tempo, essas cruzadas foram perdendo a sua característica inicial, que era conquistar a Terra Santa em nome de Deus e em nome da igreja, porque lá estava localizado, né, o local do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e o local onde foi sepultado o nosso Senhor Jesus Cristo. Então elas foram perdendo essa característica. E aí elas começaram então a se enriquecer. Então, ou seja, elas começaram a perceber que poderiam usufruir dos benefícios que elas poderiam trazer. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Entende que há uma consequência, um fator que vai gerando outro e outro e outro e vai ligando, né, justamente às necessidades daquele período, às necessidades daquele momento. Então é importante ressaltar a vocês que com o renascimento comercial e ao mesmo tempo o renascimento urbano,
houve a necessidade, então, de se expandir essas fronteiras de comércio. Por isso que eu falei para vocês, houve a necessidade de aprender uma nova língua, houve a necessidade de unificar a moeda. Aí começa, então, a ver ali, né, a questão não só do escambo, mas como também a questão que volta-se, né, para a troca da moeda. Por exemplo, se na Alemanha, né, o valor da moeda tinha o valor de X pratas, na França, por exemplo, ela vai ter Y pratas. Não era o mesmo, né? Às vezes alguém se beneficiava com essa taxa, vamos dizer assim, de intercâmbio comercial. Né? E é justamente o que hoje as bolsas de valores fazem, se vocês analisarem bem. O dólar foi cotado a R$ 6,85. Aí você imagina assim, poxa vida, tá tão alto, né? E a taxa de juros, claro, vai lá em cima, né? E quem acaba sofrendo com as consequências disso é quem? O país que encontra-se em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, por exemplo. Porque aí a moeda nacional, por exemplo, passa a valer quase nada. Em relação ao quê? Ao dólar. Um dólar vale um dólar desde que ele é um dólar. Ele não perdeu essa valorização monetária. Então, esse sistema monetário começa também a sofrer essa influência. E quem muitas das vezes acabava se beneficiando com isso eram os banqueiros, que também é uma nova estrutura social que começa então a se organizar dentro da Europa medieval. Porque eram eles que faziam então a taxa de câmbio da moeda nesse momento. Usufruíam-se desses negócios, né? E aí, claro, houve-se então a necessidade de fazer o que nós chamamos então de Liga Hanseática. Hansa germânica quer dizer o quê? De Hanse. Quer dizer uma organização, né, digamos, de comércio. Essas organizações de comércio, claro, estavam sempre, né, no controle ali dos Flandres, né? E, claro, grande parte delas estavam localizadas dentro da Alemanha, né? E, claro, próximas, né, ao Mar do Norte e ao Mar Báltico. Por que disso? Porque isso facilitava, então, a interação comercial com outros países, com outras nações. E aí começava, então, a haver as rotas comerciais. Se você analisar bem o mapa que está presente aí no material de vocês, vocês vão perceber onde, né, havia, então, a concentração dessas Hansas, né, vamos dizer assim, dessas feiras comerciais. E elas eram grandes interpostos comerciais, né? Tanto para com o Oriente quanto para o Ocidente. Então, se você analisar bem, essas feiras eram realizadas ou pelo mar, por questão marítima, ou era realizada por terra. Então, tudo isso beneficiou então todo esse processo, né, dessa construção dessas rotas de comércios, né? E cada um se beneficiava da maneira que era ali possível. Ou beneficiava porque trabalhava com o intercâmbio comercial, ou se beneficiava porque ia lá e comercializava teu produto ou comprava o produto de outro e acabava vendendo por um outro preço e assim por diante. Aí começa a surgir então a prática chamada de usura. O que é a usura? A usura era uma prática burguesa desenvolvida pelos burgueses ali que era emprestar dinheiro a juros e era condenado pela Igreja Católica. Quem é que praticava a usura? Justamente os burgueses. Mas isso só era possível quando você tinha o quê? Essas feiras, esse comércio. Porque a centralização desse comércio era tanta que havia uma necessidade, então, das pessoas, muitas das vezes, né, partilhar desse comércio e acabavam, digamos, tendo a necessidade de comprar e quando não tinha dinheiro para poder comprar, então praticava a usura, que era pegar o dinheiro emprestado e depois, claro, né, comprar o que lhe era necessário e aí depois devolveria esse de mesmo valor de dinheiro, mas com o juro. Hoje nós chamaríamos de empréstimo, né? E aí então houve a necessidade de haver o quê? O renascimento comercial. Então traz consigo então o urbano comercial. E essas práticas começam então a ser desenvolvidas dentro de toda a Europa medieval. Então por isso que eu falo para vocês, a Baixa Idade Média ela não simbolizou, vamos dizer assim, um declínio total da sociedade medieval. Muito pelo contrário, ela trouxe série de fatores de evolução política, econômica e social e cultural. Porque a relação que era estabelecida também com outros povos beneficiava não só a um grupo, mas também a outros grupos.
E os membros da Liga Hanseática, como eu disse para vocês, sempre existiram e sempre exigiram o monopólio comercial. O que é o monopólio comercial? É o domínio. Mono quer dizer um. Então, um só grupo domina esse monopólio. Então, eles tinham todos os privilégios do quê? Do mercado. Então, eram eles que determinavam, né, a entrada e a saída das mercadorias e, ao mesmo tempo, também o quê? A segurança dessas rotas de comércio. Porque imagina bem, eu sou um comerciante. Eu não quero trafegar por uma rota de comércio onde eu vou ser o quê? Saqueado, vou ser roubado e tudo mais. Então, muitas das vezes, essa segurança era garantida por esse monopólio comercial, onde ali você tinha então o quê? Entrepostos de segurança que garantiria a segurança da realização dessas feiras. Então, todo mundo partilhado do interesse comum. Qual que era esse interesse? Serem ricos. Mas ricos através do quê? Da atividade comercial. Esse é o ponto importante. Por isso que as ligas hanseáticas, nesse momento, exerceram esse papel dentro da Europa. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né? Roma, que é a Itália ali, né? Gênova, Florença, Veneza, se tornaram grandes entrepostos de comércio. Não podemos esquecer depois do Oriente ali, Constantinopla e outras regiões ali também, da Arábia Saudita. Então, da Península Arábica, desculpa. Então, nesse momento, vale ressaltar a vocês essa necessidade de se ligar, então, né, esse interesse comum. Qual era o interesse? Praticar o comércio, praticar a atividade mercantilista. E era idealizado por todos naquele momento. Então é importante vocês lembrarem que o crescimento urbano, então, garantiu o surgimento de uma nova classe social, o chamado burguês, e essa classe recebe o nome de burguesia, e, claro, também as pessoas começaram, então, a sair do campo. Aí já começa a haver uma mudança no cenário social. Por que as pessoas começaram a sair do campo? Porque agora elas começam a abrir, então, as chamadas corporações de ofício ou guildas. O que eram essas corporações de ofício? Suponhamos que eu, Abraão, sei trabalhar com matéria-prima que é o couro. Então, eu sei de como eu vou tirar esse couro do animal, vou tingir esse couro e desse couro eu vou fazer ali um sapato, uma bota ou talvez ali até mesmo, né, um cinto. Então, eu sei de toda essa atividade. Então, a minha corporação de ofícios, toda ela vai estar direcionada ao quê? Aquele trabalho manual que é o couro. Eu sei trabalhar com a lã, então eu vou saber como lidar com a situação da lã. Desde então, né, a fase que eu retiro a lã ali da ovelha, e da ovelha eu transformo ela num tecido, numa linha, depois eu vou transformar no tecido e vou vender esse tecido. Então essas corporações de ofício começaram então a se desenvolver dentro da Europa. E quem eram os responsáveis por essas corporações de ofício? Os burgueses. E alguns também que vinham do campo, eram chamados de aprendizes, iam trabalhar onde? Nessas corporações de ofício. E viravam o quê? Aprendizes daquele ofício. Então essas práticas começaram então a se tornar cada vez mais o quê? Comuns. E aí então a prática da usura, como eu disse para vocês anteriormente, também começou a se tornar cada vez mais frequente. Por quê? Pela ética cristã, se eu empresto dinheiro a alguém, eu não devo cobrar os juros desse dinheiro. Então, por que o usurário, a pessoa que prestava dinheiro, digamos, de uma certa forma, praticava o pecado? Porque dali ele estava tirando um benefício que ele não poderia, já que a outra pessoa teria condições de pagar, né, esse mesmo valor, mas não precisaria pagar com juros. Então, esse empréstimo, né, digamos, esse juro que vinha desse empréstimo era considerado, então, um pecado. Por isso que vocês têm que lembrar bem. Mas as corporações de ofício perderam sua funcionabilidade? Não. Elas foram surgindo ao longo da Europa e foram ganhando maior destaque ao longo do tempo. E isso beneficiava cada vez mais quem? Os burgueses. Os burgueses. Então, toda essa estruturação dessa nova fase, vamos dizer, que o homem medieval passa a viver, passa a contemplar dentro da Europa, beneficia não só a um grupo, mas acaba beneficiando a quem? A todos os grupos. E isso se torna uma relação comum.
Então, como houve um renascimento urbano, então há a necessidade então de se estruturar uma nova classe social, chamada então de burguesia. Era formada por artesãos, mercadores, banqueiros, donos de companhias de comércio, porque aí essas corporações de ofício começam então a ganhar outros nomes, né? O que seriam essas companhias de comércio? São os entrepostos. Hoje, se você levar em consideração companhias de comércio, imagine que você tem ali uma rede enorme de um hipermercado. Você oferece tudo e todos os benefícios que o cliente queira, né? Por exemplo, hoje se você vai no supermercado, ele oferece para você a parte tecnológica, ele oferece a parte de vestuário, ele oferece a parte alimentícia, ele oferece a parte, digamos, né, que está voltada para a alimentação rápida, que no caso seriam, né, as lanchonetes. Então, essas companhias de comércio começam a ganhar então destaque dentro da Europa. Porque de tudo que você procurava, você encontrava. E quem era dono dessas companhias de comércio? Os burgueses. Quem era dono das corporações de ofício? Os burgueses. Então, essas cidades começaram então a ganhar esse destaque. Né? Porque tudo que você procurava nesse momento tinha. E aí então começa a haver esse renascimento urbano comercial. Porque muitas das vezes nós entendemos que essas cidades eram desérticas, vamos dizer assim. Se construía ali, as pessoas iam apenas para dormir e depois iam para o trabalho. Não. Muitas das vezes o que acontecia? Essas casas que eram construídas ao longo da Idade Média, nessa fase, nesse momento, elas tinham dois andares. O andar de baixo, muitas das vezes, estava o quê? O comércio. No andar de cima tinha o quê? A residência da família. Ou então, muitas das vezes, um cômodo era destinado, então, à família conviver ali dentro e o outro espaço era destinado então ao ofício ou ao comércio. Então, houve um crescimento muito rápido dessas cidades. Não é um crescimento que você vai falar assim todo detalhado, metódico, certinho, não. Essas cidades começaram então a crescer de uma maneira tão rápido que nem saneamento básico se tinha. Então imagina bem, eu vou contar aqui uma história para vocês verem como que era essas cidades então começaram a se organizar. Imagina você que está andando lá na rua todo perfumado, bonitinho, cheirosinho, porque você vai de encontro então lá na casa da tua namorada. E de repente a Dona Maria vai e lhe joga então lá de cima do segundo andar os dejetos humanos, urina e fezes. E acerta você que está indo lá, né, para a casa da sua namorada. Era assim a sociedade começou a se organizar, porque não tinha uma qualidade de vida dentro dessas cidades, porque cresceram tão rápido e não deu tempo de fazer ali um saneamento básico de qualidade. As águas que estavam, que digamos, de uma certa forma, anteriormente eram utilizadas na agricultura ali, elas passaram então, ficaram o quê? Contaminadas com a sujeira que a cidade produzia. Então não pensa você que o renascimento urbano foi aquela coisa maravilhosa que aconteceu durante o período da Idade Média, não. Isso vai se estender até mesmo aí, grande parte da Idade Moderna. Nós ainda vamos conviver com essa sujeira que as cidades ainda vão trazer. Então, eles não tinham aquela preocupação como os romanos tinham, por exemplo, de construir as famosas chamadas latrinas, né, que eram os locais onde que eles iam ali para fazer as suas necessidades. Não, durante esse processo aí, eles não pensaram nisso. A única coisa que eles pensaram no chamado pinico. Pronto, vou fazer todas as minhas necessidades aqui. E, claro, quem, quem estiver ali embaixo, ali, que se cubra, né, vamos dizer assim, com guarda-chuva, alguma coisa. E aí começa a ter um problema muito sério. Você sabe que onde tem sujeira tem o quê? Epidemias. Lembra lá do historiador professor Hilário? Ele fala: olha, uma das questões que não tinha durante esse período de crescimento do feudalismo era o quê? As epidemias e as pandemias. Aí começa então a surgir o quê? Em meio à sujeira vem quem? Os ratos. E se vem rato, claro, vem o quê? Doença. E se vem a doença, vem o quê? Vem a peste bubônica. Entenderam? Tudo isso dando-se a acreditar que o século XIII foi o século das mil e uma maravilhas, só que não. Porque quando você começa a ter esse renascimento urbano, esse crescimento exagerado das cidades, mas sem um controle, o caos vem junto, os problemas vêm junto. E aí, claro,
Sem mais delongas, né, vale ressaltar a vocês que algumas dessas consequências desse crescimento, vamos dizer assim, né, que nós vamos ter exacerbado dessa cidade sem controle nenhum, vai ser explicado na minha parte 2, que eu acabei gravando para vocês também, que eu vou fazer, né, essa gravação para vocês, onde vai retratar as consequências desse crescimento, então, urbano. Mas, dando uma fugidinha rapidinha aí da história, né, vamos falar um pouco do que foi as cruzadas, porque as cruzadas marcaram uma fase, né, que é anterior a essa questão do século XIII, que é o renascimento urbano e também, né, a questão da própria peste bubônica, que nós vamos ver, mas vale ressaltar a vocês que as cruzadas elas tiveram um papel preponderante e importante na história, já que as cruzadas elas se originaram justamente dessas pequenas cidades que eram chamadas de burgos, e onde muitas delas vão partir em busca do quê? Em busca do Oriente. Mas qual é a necessidade de professor de ir para o Oriente? A necessidade de ir para o Oriente é que, mediante a expansão dos árabes, né, após a morte do profeta Mohammed, o profeta Maomé, a expansão árabe ela foi muito rápida, muito rápida. Então isso acabou chegando onde? Acabou chegando ao Ocidente. Então quando ela chega no Ocidente, então há uma necessidade da igreja então lutar, né, em busca daqueles anseios, digamos, para uma retomada, né, ao templo sagrado que é Jerusalém. Mas isso é consequência, vamos ver na linha histórica, de um convite realizado pelo Oriente, pelo Império Bizantino, de que, olha, nós temos agora um inimigo, uma pedra no nosso sapato, que ela é enorme. Chamam-se que? Turcos otomanos. Os turcos otomanos, eles já haviam se convertido o quê? Ao islamismo. E eu já disse isso para vocês na aula anterior. Então, quando eles se convertem ao islamismo, eles começam então a se reunir. Então, aquelas tribos que antes estavam isoladas no Oriente, elas passam então a se unificar. E quando elas se unificam, então elas vêm conquistando. Elas conquistam a Pérsia e depois, posteriormente, claro, vai conquistar o Império Bizantino. E é aí onde que inicia, então, a famosa, né, cruzadas, que é o que é a cruzada? É a espada em nome de Deus, e, claro, para muitos historiadores, a meia-lua, que é a lua crescente, que no caso é a jihad, no caso muçulmana. Então você vai ter um enfrentamento entre duas culturas, entre dois povos que querem o mesmo desejo. Qual é o desejo? Jerusalém. Jerusalém. Lembrando que Jerusalém é um local sagrado para os cristãos, porque é lá onde você tem, então, o local do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e o local do sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que se liga a ideia do cristianismo. Para os muçulmanos, Jerusalém era o ponto, digamos, importante, porque ali era onde estaria, né, a edificação de toda a relação, né, digamos, não só comercial, mas também toda uma relação de território, de conquista. Né? Então nós vamos dar destaque para algumas pessoas memoráveis nesse momento, que no caso o Papa Urbano II, vamos dar destaque então para Saladino, né? Vamos dar destaque para o Coração de Leão e assim por diante. Né? Porque são personagens importantes e personagens que fizeram a história, né, das cruzadas. Mas o que foi as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares com cunho religioso que ocorreu durante o período do século XI e século XIII, né, que ia de encontro que ao Oriente. O objetivo das cruzadas era o quê? Resgatar justamente a Terra Santa, Jerusalém. E, claro, o termo cruzada se refere então à cruz que muitos dos cavaleiros, né, carregavam em seu elmo, carregavam em seu peito, né, carregavam em seus escudos, e simbolizavam então que eles estavam lutando em nome de Deus, em nome da igreja. Quem é o idealizador dessas cruzadas? Papa Urbano II. O Papa Urbano II ele escreve uma bula eclesial onde ele convocava todos os homens a lutarem em nome da igreja para reconquistar então Jerusalém. Isso por quê? Porque o Oriente havia pedido ajuda à igreja
para poder então expulsar do Império Bizantino os turcos otomanos, os chamados então muçulmanos. E aí, claro, né, até que se organize um exército forte, né, o Papa Urbano II então vai interagir com a população, com o povo, com os nobres, para poder então convocar o que nós vamos chamar então de cruzadas. Então, cruzadas então é um regimento militar de cunho religioso. Isso que tem que ficar claro para vocês. Então, é um regimento militar, mas de cunho religioso. Por que disso, professor? Porque a maioria das pessoas que compunham as cruzadas eram guerreiros, já que já haviam lutado, né, dentro de várias outras batalhas, dentro de outras guerras, dentro da Europa. Então, a maioria deles vinham de uma descendência de sangue real, sangue nobre. Outros advinham, então, de não cavaleiros, mas que porque queriam, então, estabelecer uma relação, digamos, né, de uma conversão a uma fé maior. Porque a maioria também do exército, né, dos cruzados, eram formados por pessoas que tinham o pecado carnal. O que é o pecado carnal? Porque já tinham matado uma vez, porque já tinham praticado, né, atos que envolveriam ali algo que era totalmente contrário ao catecismo. Então eram pessoas que conduziam de uma forma o quê? Sanguinária, só queriam o quê? Sangue. Em nome de Deus e em nome da igreja. Então era uma questão que acabava então trazendo uma série de fatores, né, que envolvia então essas decisões que eram colocadas nesse momento. E o Papa Urbano II falava: olha, se você for lutar nas cruzadas, tu terás a salvação da tua alma. Se você lutar em nome de Deus nas cruzadas, claro, em nome de Deus e em nome da igreja, você será salvo. E as cruzadas vão marchar em prol do quê? Em prol do Oriente. Lógico. O que antecedeu essas cruzadas, como eu disse para vocês nesse momento, então, é que os islâmicos, né, os muçulmanos, já tinham conquistado o quê? Grande parte do Oriente Médio, principalmente, né, parte do Império Bizantino. Ainda não havia colocado em perigo por tudo que é mais sagrado ainda o Império Bizantino, mas já haviam conquistado o quê? A terra sagrada, que era Jerusalém. Porque Jerusalém era tido como sendo o local onde os cristãos deveriam estar perpetuando a tua vida, perpetuando a tua fé. Então, nesse momento aí, como os islâmicos, né, os muçulmanos já tinham conquistado a Palestina, e a Palestina estava próximo de Constantinopla e estava próximo ao Império Bizantino, o medo era que esse povo pudesse chegar então e conquistar esse território. E aí então, né, o Justiniano e outros, né, claro, imperadores daquele império vão pedir ajuda a quem? A Roma. E quando eles pedem ajuda a Roma, então eles é bem respondidos. Só que para haver essa boa resposta, era necessário então que se mobilizasse então um exército. E aí as pessoas começaram então a se organizar em um exército gigantesco para lutar em nome de Deus e assim libertar não só o Império Bizantino, Constantinopla, mas também libertar quem? Jerusalém. Então a igreja e o Papa idealizam um plano gigantesco. Que plano seria esse? O plano então de trazer, né, os ocidentais para o Oriente com o objetivo de conquistar então a Terra Santa e lutar contra quem? Os islâmicos. Só que, por outro lado, vale ressaltar a vocês que os muçulmanos já tinham, os islâmicos já tinham já uma relação comercial com os ocidentais, porque eram deles as especiarias que eram comercializadas da Europa, como é o caso da pimenta, do gengibre, das noz moscadas, etc. Então, as cruzadas elas não só trariam benefícios em nome da fé, como também alguns benefícios o quê? Comerciais, porque aí faria, né, uma ligação direta. Aí os comerciantes começam a apoiar essas expedições? Lógico que eles vão apoiar essas expedições, porque aí eles haviam a pretensão de quê? De ampliar cada vez mais o seu comércio e levar a Europa a um outro status, vamos dizer assim, de qualidade. Então, todos acabavam então se beneficiando dessas cruzadas. Mas vale ressaltar a vocês a seguinte questão: as cruzadas ela tinham o objetivo inicial de conquistar Jerusalém, porque ela era a Terra Santa.
o local sagrado, o local onde o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e morreu. O objetivo inicial. Só que aí os cruzados vão perceber que eles podem usufruir de tudo isso. E aí a cruzada vai perder essa característica e vai se tornar, então, né, uma coisa, né, totalmente diferente daquilo que se espelhava anteriormente na bula papal de Urbano II. Então, para os cristãos, ter de volta o local sagrado, o local santo para a cristandade, era a prioridade. Mas, como nós sabemos, em meio a tudo isso havia o quê? O interesse comercial. Então, isso poderia ampliar cada vez mais as rotas comerciais. Por isso que Gênova, Veneza, né, Florença acaba se tornando, então, o local onde, a maioria das vezes, né, essas rotas de comércio saíam. Então, após séculos, o mar Mediterrâneo, então, voltou a ser o quê? Utilizado como meio de transporte para os produtos industriais, né, e comerciais, como também para as pessoas. E ao longo de todo esse período também, foi pelo mar Mediterrâneo que muitas das cruzadas também acabaram então se dirigindo para o Oriente. No total foram 9 cruzadas. No total foram 9 cruzadas. Tivemos algumas cruzadas que aconteceram, como a cruzada dos inocentes, a cruzada dos mendigos, ocorreu. Mas a importância que nós damos são a 9 cruzadas que idealizaram então todo esse processo dessa, vamos dizer, né, dessa objetivação da igreja. Vamos então conhecer quais foram essas cruzadas? No ano de 1096, após então o Papa Urbano II decretar que havia necessidade de retomar Jerusalém, aconteceu a chamada Cruzada Popular ou a Cruzada dos Mendigos. Essa cruzada foi a primeira jornada que saiu da Europa Ocidental em direção ao que é o Oriente. Mas vocês acham que ela teve sucesso? Bom, ela acabou sim chegando em agosto de 1096, vale ressaltar a vocês. Foi justamente quase ali nas vésperas do meu aniversário, tá? Que essa cruzada, então, aconteceu. Né? Ela aconteceu em volta do dia 9 ao dia 15 de agosto, mais ou menos, de 1096, onde a expedição chegou a Constantinopla. Mesmo ela chegando a Constantinopla, ela foi toda massacrada. Porque imagina bem, eu estou falando de uma cruzada popular. As pessoas estão indo sem armas, elas só querem ir pelo quê? Pela questão do saque e tudo mais. Vocês acham que elas obteriam sucesso? Lógico que não. Então, essas cruzadas, né, por mais que ela não teve todo esse sucesso, né, elas começavam então, por onde eles passavam então, né, digamos assim, esses mendigos, eles iam praticando o quê? O saque. Então eles iam saqueando, independente se fosse alguém do Oriente, sei lá, eles iam saqueando. E acabavam muitas das vezes o que? Violentando as pessoas que estavam dentro dessas aldeias, dentro desses locais, dentro do Oriente. Então ela chega em 1096 a Constantinopla? Chega. E aí, claro, foram recebidos pelo imperador Aleixo I? Foram recebidos. Mas ele pediu para que esse grupo, então, aguardasse então, a chegada das tropas mais bem equipadas, que no caso seriam, então, né, a tropa dos cruzados. A tropa, depois que mais cedo ou mais tarde, será conhecida aí como os Cruzados Templários. E aí, claro, né, ele pediu para que esse grupo, então, aguardasse. Que grupo fosse esse? O grupo dos mendigos. Aguardasse, então, até que viesse, então, esse novo grupo, essa nova, vamos dizer, cruzada bem preparada, com militares, com espada, com escudos e tudo mais. E para seguir aonde? Para seguir a Palestina. Mas enquanto aguardavam os cruzados, né, eles acabaram então realizando o quê? Saques dentro da cidade. E um mês depois de sua chegada então em Constantinopla, os cruzados foram até as áreas mais próximas, fronteiras com os islâmicos, que lançaram então a primeira ofensiva. E foram derrotados nesse momento. Porque eles não queriam esperar. Eles tinham aquela necessidade de querer, então, o quê? Buscar cada vez mais riquezas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou saquear. E foram saqueando, até que depois chegou o momento e, olha, não deu certo. Foram todos mortos. Então, apesar da vitória, né, dos muçulmanos com relação a essa cruzada, né, e a vitória desses,
nós podemos dizer que essa não foi a primeira cruzada. Por quê? A primeira cruzada já estava para vir. E a primeira cruzada, ela inicia então no ano de 1096 e vai até o ano de 1099. Então, influenciado pela promessa do Papa Urbano II de que os cavaleiros que participassem das cruzadas teriam perdão de seus pecados, essa expedição, então, ela teve vários participantes. Então, elas começam a sair da Europa com muitos cristãos ali, querendo, então, buscar essa salvação. Então, claro, né, quando ela sai da Europa, ela vai para onde? Ela vai para Constantinopla. Essa primeira cruzadas, né, elas foram praticadas, então, por nobres e por alguns peregrinos. Então, essa cruzada, ela chega aonde? Ela chega a Constantinopla e parte em direção ao quê? A Jerusalém. E os cruzados, então, fizeram a promessa de devolver ao Império Bizantino, ao Império do Oriente naquele momento, né, as terras que foram então tomadas pelos turcos otomanos. Ao contrário do que foi as cruzadas, digamos, popular ou a cruzada dos mendigos, essa primeira cruzada, então, teve a participação então de cavaleiros ricos, não dos miseráveis, mas dos ricos, aqueles que tinham poder aquisitivo, né? Logo surgiram então desentendimento entre os bizantinos e os cruzados, porque aí eles começaram a perceber, olha, o Papa Urbano mandou nós para cá para conquistar Jerusalém, mas veja só a riqueza que todo mundo vive aqui. Porque o que acontece? Os bizantinos começaram então a colocar no meio dos cruzados, então, né, alguns mercenários. Mas esses mercenários eram rejeitados por quê? Pelos cruzados. E aí começa a haver uma discussão entre eles, né? E para se saber quem é que poderia, então, digamos, né, conduzir esses cruzados até a vitória em Jerusalém. Então, essa primeira cruzada obteve vitória? Sim, teve a vitória surpreendente. Então, eles conquistaram Niceia e Antioquia, que foram tomadas pelos muçulmanos. E aí, em 1099, Jerusalém também foi o quê? Conquistada. Então, salve conduto para todo mundo. Então, os cruzados, nesse momento, expulsam então os turcos otomanos desse território. E as terras conquistadas, claro, foram divididas entre os cavaleiros que ali estavam, entre os membros que ali estavam, com a promessa de uma devolução, então, né, da parte bizantina, o que não foi cumprida. Aí, claro, então, o sistema feudal foi implantado onde? No Oriente. Então, a mesma característica que se tinha aqui, os mesmos impostos, as mesmas formações que se tinha aqui no Ocidente, passaram então a fazer parte do quê? Do Oriente. Mas adiantou de alguma coisa? Claro que não. Porque o que acontece? Vocês acham que os turcos iam deixar por menos digamos, né, essa conquista inicial que os cruzados tiveram? Não. Eles vão montar então um novo exército, mais forte aí. Então eles começam então a impor derrota uma atrás da outra sobre quem? Os cruzados da primeira cruzada. E as terras que antes foram dominadas pelos cristãos passaram então para o domínio de quem? Dos muçulmanos. E uma nova cruzada vai ser organizada. No ano de 1147 até o ano de 1149, o Papa Eugênio III e São Bernardo, que é o santo da cruzada, convocaram então mais uma cruzada. O rei Luís, então, VII da França e o Conrado III do Sacro Império vão, né, digamos assim, convocar essas cruzadas e eles vão lutar nessa segunda cruzada. Porém, essa expedição demonstrou novamente que as rupturas, né, dentro dos próprios cruzados não trariam, então, benefício de vitória. Porque alguns queriam um ataque imediato aos muçulmanos, outros já pensariam assim, não, vamos aguardar o momento certo para fazê-lo. E aí, nessa divergência, né, querendo ou não, né, ela não teve aquela importância nesse momento. Por quê? Porque essa cruzada ela foi, digamos, né, derrotada e aí Saladino então toma Jerusalém. Saladino tinha um grande exército. Saladino era um guerreiro que todos, digamos, de uma certa forma, temiam naquele momento, porque Saladino não pensava em Jerusalém como sendo um lugar só de uma fé. Não, ele pensava em Jerusalém como sendo o tudo.
E na terceira cruzada vai ser convocada. E aí o Papa Gregório III, né, logo após que o sultão, né, no caso Saladino, conquista Jerusalém, o Papa Gregório III vai convocar então uma terceira cruzada. E aí entra Felipe Augusto, da França, Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e o Ricardo Coração de Leão, que é o rei da Inglaterra. Mas o Barba Ruiva, ele fala assim, opa, vamos mergulhar, vamos nadar, né? Aí eles, com a armadura e tudo, pula dentro do rio e acaba se afogando. Olha só a ideia do cara, né? Pular de armadura dentro do rio porque queria nadar. Então o Barba Ruiva morre afogado na Sicília. Isso é uma história que a gente conta brincando, mas é porque se você levar em consideração o mar Mediterrâneo, né, nesse sentido aí, e claro, né, a distância que se tem ali é muito grande, né? Então, imagina, o cara vai pular dentro do mar de armadura, dentro do rio de armadura e tudo. Não faz sentido. Então, com o peso da armadura, ele acaba se afogando. Então, já é o primeiro insucesso, vamos dizer, dessa cruzada, porque o rei morre. O rei Barba Ruiva morre. E sobra quem? Felipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão. E você acha que o Felipe iria para a batalha? Jamais, não foi. O que ele fez então? Fez o rei Ricardo Coração de Leão lutar sozinho, porque foi o único a persistir na campanha então em direção à Terra Santa e, claro, tentar então vencer o exército de Saladino. O exército dessa cruzada obteve sucesso? Sim, Coração de Leão obteve sucesso? Sim, porque ele conquistou Chipre, o Acre e Jaffa. E ao se aproximar de Jerusalém, então, os cruzados então travaram uma grande batalha contra o exército de Saladino e acabou então sendo ali naquele momento, né, fazendo-se um acordo. Em 1192, então, Saladino e o Coração de Leão então fez um acordo, né, de que o território, né, poderia ser frequentado pelos dois grupos, tanto cristão quanto muçulmanos, que não haveria então guerra. Mas que Jerusalém permaneceria sob o controle de quem? Dos muçulmanos, dos islâmicos. Mas abriria a cidade, os muçulmanos abririam a cidade para que os cristãos pudessem ir lá e adorar o local sagrado onde Jesus nasceu, foi batizado e morreu. Entenderam então todo esse processo? Isso porque ainda, né, nós temos que pensar que essas cruzadas não vão ter fim. Nós estamos na terceira, faltam 6. Quarta cruzada, 1202 a 1204. Apesar do acordo firmado com Saladino em 1192, uma nova expedição então foi montada pelo Papa Inocêncio III. Qual era o objetivo dessa cruzada? Novamente, conquistar Jerusalém. Essa convocação ela vai se dar então 6 anos mais tarde. Mas a sua organização se concretizou em apenas o quê? 2 anos. Anos depois. Por quê? A quarta cruzada ela foi caracterizada como sendo a cruzada dos comerciantes. Porque agora entra quem no meio desse processo dessas cruzadas? Os marqueses, os duques, né? São eles que vão financiar, né, toda praticamente, vamos dizer assim, toda essa cruzada. E essa cruzada ela teve um interesse muito mais econômico do que religioso. Até porque vale ressaltar a vocês que a Europa nesse momento ela já está passando por uma crise, vamos dizer assim, entre aspas. Por que uma crise? Porque agora a cidade está um fervilhão, a Europa como um todo está um fervilhão. É gente para todo lado. E aí começa então a haver vários problemas econômicos, sociais, de ordem política e tudo mais. E aí uma nova cruzada então é idealizada em meio à quarta e à quinta cruzada, a chamada Cruzada das Crianças ou a Cruzada dos Inocentes. Gente, em 1212, né, em meio a todo esse fato aí, diz-se que na história essa cruzada não existiu, que é apenas uma lenda. Mas acreditava-se que se mandasse as crianças para as cruzadas, né, as almas puras delas poderiam que libertar Jerusalém dos muçulmanos. Só que isso não acontece. O que acontece? Os muçulmanos vão lá, capturam essas crianças e acabam escravizando elas e vendendo elas no mercado negro do comércio de escravos. Então, as pessoas dizem, né, que a maioria dessas crianças saiu de onde? De Marsella, na França, em direção ao quê? A Constantinopla. Só que no meio do caminho elas acabaram sendo o quê? Raptadas.
Aí há uma lenda, né, por trás de todo esse processo. Não se sabe se realmente houve ou não essa cruzada, né? Mas ao longo, né, digamos, da história que se conta, parte dessas crianças viram a falecer devido à fome e ao frio, né? Porque você sabe que o deserto e, claro, o caminho de peregrinação não era tão fácil assim, né? E as que acabaram sendo sobreviventes dessa caminhada acabaram então sendo negociadas no mercado de escravos, ok? Mas assim, essa cruzada, chamada Cruzada dos Inocentes ou Cruzada das Crianças, é uma lenda, é uma história. Não se sabe a veracidade se realmente isso veio a acontecer. Quinta Cruzada, 1217 a 1221. A Quinta Cruzada também foi convocada pelo Papa, pelo mesmo Papa que convocou a quarta, convoca a quinta. Só que aí teve a participação do rei André II da Hungria e Leopoldo VI, duque da Áustria. Dessa vez, vale ressaltar a vocês que havia uma tática, digamos, dos cristãos em conquistar, né, alguns territórios que estavam sob o domínio dos islâmicos, a começar pelo Egito. Por quê? Se eu conquistasse o Egito, o meu caminho estaria aberto para Jerusalém. E, claro, muitas das vezes, né, se eu conquistasse o Egito, eu teria então o quê? Ouro suficiente, dinheiro suficiente para poder então convocar o quê? Novos soldados. Mas essa proposta acabou sendo então recusada, digamos, e os cristãos conquistaram então a cidade de Damieta. Mas os conflitos entre os cruzados e também cruzados e cruzados entre muçulmanos fez com que eles perdessem então muito tempo, possibilitando então que o exército muçulmano fizesse então um contra-ataque eliminando diretamente essa cruzada. Isso tudo porque haviam então interesses o quê? Financeiros, interesses de riquezas. Então entende que apenas nessas todas essas cruzadas que vocês estão observando, que apenas uma teve o objetivo de conquistar Jerusalém e as outras acabaram tendo mais um interesse comercial, mas que esse interesse muitas das vezes acabou culminando no fim dessas cruzadas, né? A estagnação dessas cruzadas. Sexta Cruzada. Ela foi liderada pelo Sacro Império de Frederico II, que havia sido excomungado, né? Ele tinha sido excomungado então pelo Papa. E sua excomunhão fez com que os soldados então de Frederico pudessem então se desertar, né, do exército ao longo do caminho até então o Oriente. E Frederico II então fez um acordo com o sultão Camil e, claro, garantiu ele então a posse de Jerusalém, Belém e Nazaré por 10 anos. Então imagina digamos assim, né, o rei, né, o imperador, o rei que foi excomungado pela igreja, conquistou Jerusalém por 10 anos. Imagina bem. Né? Então, porém, a derrota dos cristãos para os islâmicos em Gaza, né, em 1224, fez com que, né, sua conquista, então, fosse toda perdida. Imagina o Papa, né, olhar assim e falar assim, poxa, peraí, eu excomunguei o rei, mas ele foi lá e conquistou Jerusalém, conquistou Belém, conquistou Nazaré, e ficou sob o controle desses três estados ali, né, digamos, por 10 anos. E aí, passado, claro, esses 10 anos aí, ele acabou então sendo derrotado, né? E toda aquela conquista que ele tinha iniciado então naquele momento foi por água abaixo, né? É uma das cruzadas que obteve sucesso, mas ao mesmo tempo um insucesso porque foram conquistadas também pelos muçulmanos. Sétima cruzada. Essa cruzada foi liderada por Luís IX, né? O São Luís, né? O rei da França. Né? Em 1248, então, ele se dirigiu ao Egito e conquistou novamente a cidade de Damieta. Mas o exército, então, foi derrotado e o rei foi preso. E, claro, os franceses acabaram, então, pagando pela sua libertação. Então, pagaram a quem? Pagaram aos muçulmanos, pagaram aos islâmicos, né, para que pudesse, então, libertar São Luís, que depois ela acaba se tornando, então, né, o santo das cruzadas, né. Oitava cruzada, ela vai no ano de 1270. As últimas cruzadas foram marcadas então pelas derrotas dos cristãos para os islâmicos, assim como a sétima, a oitava e a nona cruzada, né?
elas foram lideradas pelo rei Luís IX, que novamente se dirigiu para o Egito, e os cruzados acabaram então desembarcando em Tunis e foram contaminados então por uma peste, que no caso naquele momento era a lepra, a hanseníase, né? E acabou matando inúmeros cristãos. Além da peste, além da hanseníase, ainda tinha a peste bubônica também, que já estava, né, prevalecendo em toda essa região, né, digamos, do Oriente. Nona cruzada é a última, tá? Eu já estou fechando com vocês então essa parte então da história medieval, né, que tem tantos mistérios para nos colocar, né, em ação. Com a morte então de Luís IX, o rei da Inglaterra, Eduardo, então decidiu lutar no Oriente. Mas a morte de teu pai, Henrique III, fez com que Eduardo então retornasse à Inglaterra e assumisse o trono, e aí deixando de lado, né, as cruzadas. Para muitos estudiosos e historiadores, a nona cruzada é considerada então uma continuação do que foi a oitava cruzada, a cruzada de São Luís. Só que aí os problemas sucessórios dentro da monarquia inglesa fez com que ele então pudesse voltar. E aí é importante ressaltar a vocês que é justamente em meio a todo esse processo que você vai ter então a Guerra dos 100 Anos, sendo travada entre Inglaterra e França, porque aí vale ressaltar a vocês que na Guerra dos 100 Anos nós temos a imagem emblemática de Santa Joana d'Arc. Bom, meninos, espero poder ter chegado então com vocês aí, né, a todo esse processo histórico, né, sobre as cruzadas, ter mostrado o que foi essas cruzadas, o que essas cruzadas representou não só para a história medieval, como também para, né, o povo medieval naquele momento. Mas as cruzadas trouxe então o quê? As consequências. Quais foram as consequências dessas cruzadas? Profunda rivalidade entre cristãos e muçulmanos. Isso até hoje, tá? Por mais ali que você tenha, né, uma ideia de que possa haver uma correlação entre cristãos e muçulmanos, eles possam conviver, gente, é impossível isso vir a acontecer. Para muitos historiadores, uma sequela muito grande se abriu, uma ferida muito grande se abriu em relação aos cristãos e aos muçulmanos. Né? Mas isso não impossibilita que eles possam conviver, mas pensando-se sempre naquela questão, olha, o que vocês foram para nós e o que vocês é para nós hoje. Né? Então, no ponto de vista, né, religioso, esse embate entre cristãos e muçulmanos vão prevalecer por muitos e muitos anos e séculos dentro da Europa e assim como também no Oriente. Agora, vale ressaltar que as consequências das cruzadas também foi o quê? As expedições que foram realizadas pela Igreja em nome da Terra Santa trouxe muita novidade para o comércio e para as riquezas daquela burguesia, daquela classe que começou então, né, a comercializar seus produtos internamente dentro da Europa, mas que agora ganharam o Oriente. E, claro, as relações das cruzadas também retomaram, então, as relações entre o Ocidente e o Oriente, beneficiando, então, os mercadores desses dois continentes, né? Os reis acabaram estão sendo fortalecidos, né? Pois acabaram, então, ou porque se demonstraram, então, que seu poder militar perante, né, as questões dos senhores feudais já sinalizava então a perda de seu domínio. Então quem passa a governar agora não é mais o senhor feudal, quem passa a governar agora são os reis. Então por isso que no finalzinho, né, digamos, desse processo da Idade Média, início, digamos, de uma nova fase, né, que é a segunda fase, né, digamos, da Idade Média, já não é mais os senhores feudais, eles não passam a ter mais todo aquele poder que eles tinham anteriormente. Quem passa a ter esse poder agora é o rei. Então, ali dentro desse processo da Idade Média, então começa a haver o embate de tronos, a guerra de tronos. Seria como aquela série que a gente já conhece, o Game of Thrones. O que é o Game of Thrones? É a luta pelo trono. Cada um quer governar da forma como lhe é garantido. E aí a Europa, como um todo, começa a entrar em crise, começa a entrar em decadência, começa a mergulhar, então, em uma guerra, que nós vamos conhecer a famosa Guerra dos 100 Anos, e isso trouxe sérias consequências para a sociedade nesse momento, porque tudo aquilo que se almejava, né, em meio às transformações sociais, políticas e econômicas daquele momento, é tudo jogado fora. Então a organização social daquele momento passa a ser então o quê?
jogada de lado, começa então a ser deixada o quê? De lado. E a sociedade então começa a sofrer uma crise. Aí é onde que a sociedade medieval nesse momento começa então a passar fome, começa então a sofrer com a crise pandêmica da peste bubônica, começa então a haver guerras, porque a Guerra dos 100 Anos ela não é uma guerra de 100 anos, ela é uma guerra de 116 anos, ela durou 116 anos na história, somada cada uma de suas partes, cada uma de suas fases. Então, tudo aquilo que era considerado, né, como uma prosperidade, uma fartura, não mais será considerado a partir desse momento, a partir dessa segunda fase, então, que nós vamos ter da Baixa Idade Média, que vai culminar justamente com a crise do século XIV, vai culminar nas jaquirres, que são as lutas camponesas, e, claro, vai culminar na pandemia e entre outros fatores, então, drásticos para a Baixa Idade Média. Bom, deixo aqui então meu carinho, né, a minha dedicação total para vocês. Espero que possa chegar a cada um de vocês, cada um desses entendimentos que foram feitos ao longo dessa aula. Fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado. Até a próxima.